né? Como eu havia dito, meu nome, Jonathan Lopes de Souza, licenciatura em Matemática, estágio curricular obrigatório 1, área de concentração, raciocínio lógico e fortalecimento da memória, história da matemática e os desafios de ensinar. Justificativo. Esse trabalho foi elaborado com o intuito de desmistificar um pouquinho o medo, né, o preconceito que os alunos têm com a matemática. Já meio que vem de berço esse preconceito. E o objetivo desse trabalho é isso, mostrar para esses alunos que a matemática não é só conta, vamos dizer assim, né? Então a gente vem por meio dos jogos e das brincadeiras mostrar que é possível desenvolver nas crianças diversas capacidades e habilidades motoras, cognitivas, afetivas e sociais. Pelo jogo, a criança manifesta seus sentimentos e emoções. Por isso, esse projeto busca facilitar e fortalecer o conteúdo pré-ensinado com ênfase nos jogos matemáticos, né? O professor vai passar seu conteúdo e através daquele conteúdo ele vai elaborar o jogo, né? Objetivo: desenvolver nas crianças inúmeras capacidades cognitivas, potencializar a capacidade de aplicar estratégias e metodologias, proporcionar a interação social, estimular a competitividade, praticar a capacidade de lidar com a vitória e a derrota. Fundamentação teórica. O referencial teórico deste trabalho está atrelado a duas seções. Primeira, descreverá a história da matemática e sua importância para as mais variadas civilizações. A segunda, abordará a metodologia dos professores e os desafios de ensinar e aprender matemática em meio à tecnologia, dando ênfase ao uso adequado dessas mídias e à formação continuada dos professores. Tá? Então, primeiro, a gente vai mostrar a história da matemática, como ela surgiu e a importância dela, né? Desde os avanços das mais diversas civilizações até atualmente. Então é isso, a gente vai mostrar a história dela, onde ela surgiu, né? Desde lá o pastoreio, né? Como é que ele contava, a socialização que eles faziam com as mãos, depois com as pedras, para contar as ovelhas, né? Então é isso, de como surgiu o sistema de numeração de alguns povos e a importância, né, para cada civilização. Visto isso, né, a gente vai mostrar depois, aí o trabalho vai percorrer em cima das dificuldades que os professores têm em ter a atenção do aluno, né, em um mundo tão tecnológico, onde o aluno tem outros métodos, outras coisas mais, vamos dizer assim, interessantes, e então o trabalho vai percorrer em cima disso, né, em cima também um pouquinho da pandemia, a questão emocional dos alunos também, que atrapalha a questão do interesse, de prestar atenção mesmo. Então, o trabalho vai percorrer em cima disso, tá? Ensinar as crianças sobre a história da matemática, mostrando seu desenvolvimento ao longo do tempo, façam que os alunos a enxerguem de uma forma diferente, quebrando os paradigmas e despertando o interesse por essa ciência fantástica. Dentro as possíveis soluções encontradas pelos professores, especialmente quando o assunto é desinteresse por parte do aluno, para assimilar os conceitos trabalhados e para auxiliar aqueles com dificuldades de aprendizagem, o autor e pesquisador Miguel, mencionado por Carterran e Roça em uma das suas obras, incentiva a utilização de jogos e atividades lúdicas, dominós para trabalhar operações, a noção de divisibilidade, baralho para fixação dos fatos fundamentais das operações matemáticas, o jogo de memória e o jogo de caça-palavras para fixação das nomenclaturas dos sólidos e figuras geométricas. Então tá a relevância, né? Tá destacando a relevância dos jogos na matemática. Inclusive, nesse estágio a gente elaborou 2 tipos de jogos, né? Eu vou falar mais um pouquinho deles mais para frente. Metodologia. O trabalho foi realizado por meio de pesquisas qualitativas relacionadas à história da matemática com as evoluções das civilizações, sua utilização nos dias atuais, além de destacar a sua importância e a dos professores se manterem sempre atualizados
quanto às ferramentas tecnológicas, utilizando uma metodologia mais considerável aos alunos, né? Então é você utilizar uma metodologia mais vivenciada pelaquela clientela, né? Pelo aquele aluno. Não utilizar metodologias nem muito avançadas e nem muito antigas, né? Você ser mais atual. A pesquisa é exploratória, sendo um conhecimento adquirido por meio de alguns questionamentos salientados anteriormente sobre por que a matemática é tão odiada por grande parte dos alunos e como os professores devem lidar com esse preconceito, buscando incentivar os alunos pelos conteúdos matemáticos. Durante a pesquisa, mostra que o professor deve buscar ensinar a história dessa ciência, buscando sempre uma analogia entre as civilizações e sua importância para a humanidade, além de sempre manter-se atento às novas metodologias, com o propósito de facilitar e aguçar a curiosidade de seus alunos. E os jogos matemáticos são de extrema importância para desmistificar esse sentimento de parte, né, da grande parte dos alunos. Estrutura, observação, né? Vou falar um pouquinho da estrutura da escola. A escola é uma escola rural, é uma escola pequena e que permeou aí durante o ano a obra, né? Ela está em obra, então assim foi uma dificuldade muito grande dos profissionais para estar trabalhando nesta escola, né? Porque obra não é fácil, ainda mais numa escola onde tem muitos alunos, aluno passando toda hora, né? Então assim a escola teve que adaptar, né, a obra. Mas falando um pouquinho sobre o comportamento dos alunos, né? São alunos comportados, mas que apresentam uma questão emocional abalada por conta da pandemia. Alunos às vezes começam a chorar sem motivo algum. São alunos muito carentes. Então assim, isso é um pouco por conta da pandemia, né? Os 2 anos aí de pandemia afetou muito esses alunos, principalmente os alunos mais novos, do 6º, 7º ano. Os professores são, a maioria, contratados, somente 2 profissionais são concursados, mas são excelentes profissionais, estão sempre em harmonia, um buscando ajudar o outro sempre. Percebi essa relação muito boa entre os profissionais da escola. A escola tem uma perspectiva muito boa de futuro, né? Principalmente em questão de estrutura. Espera-se muito dessa escola, questão de estrutura. Então assim, as salas vão possuir televisores para os professores poderem utilizar, quadros novos. Então vai ser uma estrutura de primeira, né? E a perspectiva é muito boa. E como eu havia mencionado, a gente utilizou o projeto de intervenção. E esse projeto de intervenção foi por meio de jogos, né? Onde a gente destacou a importância dos jogos matemáticos aí no ensino-aprendizagem, né? Foi elaborado, foi mencionado primeiro o conteúdo. Um exemplo, foram 2 projetos. Primeiro, em cima de porcentagem, né? Para a turma aí do 6º e do 7º ano. Foi elaborado o dominó de porcentagem, onde os alunos brincavam e aprendiam ao mesmo tempo, né? Então foi de extrema importância para o desenvolvimento desses alunos. E foi elaborado também nas turmas do ensino médio, né, que estavam estudando aí funções do 1º grau, dominó de função, que trabalhava ali o raciocínio desses alunos, a capacidade de desenvolver essas atividades pelo raciocínio lógico. Então foi muito interessante, né? E foi numa época aí também de feira matemática, e a gente pôde utilizar esses 2 jogos aí na feira matemática. Então foi muito importante. Aqui o roteiro de entrevista e plano de aula, né? Foi 2 aulas no 2º ano. A gente falou um pouquinho sobre geometria e medidas. Falou um pouco sobre as pirâmides, né? Aí a gente utilizamos palito e
jujubas para poder confeccionar as pirâmides, para ficar mais fácil de visualização dos alunos. Falamos um pouquinho sobre os vértices, falamos um pouquinho sobre as faces, cálculo de área, cálculo de volume. Então foi uma aula muito produtiva no segundo ano, uma turma excelente, muito participativa, e foi muito importante aí para o meu processo de aprendizagem também. Durante o estágio supervisionado realizado na Escola Estadual Joader Gomes da Silva, pude participar ativamente de várias atividades pedagógicas com alunos do 6º ao 3º ano do ensino médio, além de acompanhar algumas reuniões administrativas e pedagógicas de pais, professores, sábados letivos, conselhos de turmas, atividades culturais, projetos, entre outros, né? Projetos aí, a Feira da Matemática, a gente utilizou também poemas problemas, que eram poemas que vinham com alguns problemas para que a turma do 6º e do 7º ano, além de trabalhar a leitura, o raciocínio, também. Aí estão as referências, né, do trabalho, e é isso. No mais, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.